E conforme o habitual, nós dedicamos a segunda parte do nosso estudo. Nós vamos voltar a esse tema, estou vendo muitas perguntas, comentários, etc. Ainda não foi esgotado, mas vamos à segunda parte. A primeira parte, nós falamos mais de proibições, estamos falando do que é errado, e tem que se falar também do que é errado para isso ser evitado, etc. Mas nós necessitamos também de mensagens de ânimo, de incentivo, que levantem a moral nos tempos complexos que estamos passando, não vistos nos últimos 100 anos, pelo menos. Então vamos voltar às instruções do Rebbe a respeito de confiança em Deus e alegria, baseado nos ensinamentos do Rebbe, nos seus pronunciamentos, na sua correspondência, etc. Eu acho que daquilo que a gente já expôs até agora, talvez fica claro que aqui também existe um efeito dominó, ou seja, existe uma lei de causa e efeito, e coisas que se desencadeiam uma da outra. Ou seja, aquele que tem confiança em Deus, isso lhe traz paz de espírito, tranquilidade, sossego, e, portanto, ele está apto à alegria. Isso exclui dele preocupações, porque ele está forte e confiante em Deus. Não é que eu confio em mim mesmo, eu estou confiando em Deus, que é onipotente, é todo-poderoso, e além disso ele é bondoso, misericordioso, e ele é o regente do universo, e ele se preocupa individualmente com cada um. Então eu estou em boas mãos. Se eu me sinto seguro, em boas mãos, eu sei que o meu futuro, a minha família está assegurado para o bem, confio em Deus. Então isso exclui da minha mente, do meu coração, preocupações. Se eu não tenho preocupações, eu posso estar alegre e feliz. Tenho que estar alegre e feliz. Por outro lado, Deus nos livre o contrário. Se falta essa confiança, então isso gera preocupações. Se a pessoa está cheia e repleta de preocupações e de ansiedade, como estar alegre e feliz? Isso deixa a pessoa perturbada, angustiada, agonizada, etc. E ela não tem como estar alegre e feliz. Não é? E isso tudo vai se tornando ou um círculo virtuoso ou um círculo vicioso. Não é? Então, a primeira coisa é fortalecer a nossa confiança, nosso bitachon em Hashem. E excluir as preocupações. Como se diz, existem coisas e situações quando não é ser irresponsável e inconsequente, mas muitas situações, como o mestre Hassídico dizia, há 2 tipos de problemas com os quais não devemos nos preocupar. O primeiro, aqueles problemas que têm solução, não fique se preocupando. Vá se ocupar, vá lá e resolva. Em vez de ficar se preocupando, ocupe-se em resolver, vá buscar a solução. E o segundo tipo de problemas com os quais não devemos nos preocupar são os problemas que não têm solução. Ou pelo menos que a solução não está no nosso alcance, não depende de nós, não está nas nossas mãos. Então, se esse é um problema que não tem solução, o que adianta ficar se preocupando com ele? Então, na realidade, nós precisamos pedir a Deus sabedoria e discernimento para saber só distinguir entre um e outro e saber catalogar, pensar, esse problema é um problema que tem solução, pelo menos a solução está ao meu alcance, nas minhas mãos. Se tem solução, não se preocupe, se ocupe. Vá se ocupar e resolver. E se é algo que foge do meu domínio, não está no meu alcance ou não tem solução, está nas mãos de Deus, então do que adianta se preocupar? Né? Então temos que catalogar para saber se nós vamos agir, vamos nos ocupar ou vamos simplesmente rezar e pedir a Deus. Né? Mas de qualquer maneira, o preocupar-se, ou ansiedade, alimentar a ansiedade, se aprofundar nessa preocupação, é algo negativo em qualquer área que seja. Então, nós vamos ver agora uma série de conselhos do Rebbe para pessoas que tinham preocupações vinculadas ao seu estado de saúde.
problemas de saúde, ou diagnósticos, etc. Isso deixava as pessoas abaladas e amarguradas, ou pior do que isso, etc. Então, a maioria desses conselhos são extraídos de cartas da correspondência do Rebbe para várias pessoas, vários indivíduos. E o Rebbe aqui diz a uma das pessoas, isso se repete várias vezes na correspondência do Rebbe, nós vemos que ele dava muito ênfase a essa atitude, que nós vamos mencionar a seguir. O Rebbe diz o seguinte: se você der ouvidos ao que eu te falo, então o que eu digo a você, pare imediatamente de ficar pensando e ruminando. O Rebbe não usa a palavra ruminando, isso eu estou usando. Pare de ficar pensando e se obcecar em assuntos de cura ou da doença. Você tem que, ao contrário, você tem que se firmar na confiança em Deus. Procure, se é para pensar em algo, não fique pensando nem na doença e nem de como vai ser a cura ou tratamento, etc. Concentre-se, concentre a sua mente na confiança em Deus. Confie que Ele vai te mandar uma refuá krová, Ele vai te mandar um breve restabelecimento, etc. E fique firme nessa ideia. E mais do que isso, baseado nisso, você não tem motivo para estar com o espírito abalado, para estar depressivo, para estar amargurado, etc. Ele fala, por mais que nós temos que criar recipientes dentro da natureza, ou seja, a gente, de acordo com o judaísmo, uma pessoa não pode ficar de braços cruzados esperando milagres, porque a Torá fala que Deus irá te abençoar em tudo que você fizer, você tem que fazer aquilo que é adequado, aquilo que é necessário em cada área, e então isso serve de recipiente para captar e até atrair a bênção divina. Então, é óbvio que nós devemos nos mexer, né? Ou seja, no caso de saúde, nós devemos procurar bons médicos especialistas naquela área, e depois implementar aquilo que os médicos nos disseram, que aquilo que os médicos nos disseram para fazer, então nós devemos colocar em prática. E aqui o Rebbe fala algo extremamente importante. Pode parecer algo muito simples, mas a gente cai muito nessa armadilha. O Rebbe fala que aqui, quando se trata de colocar em prática o que os médicos disseram, a gente deve distinguir entre duas coisas. Que nos assuntos de medicina, nos assuntos de saúde, você tem que estar ocupado, mas não preocupado. Você tem que se ocupar a nível prático, ou seja, que em termos práticos, se te mandaram fazer determinadas coisas, você faz aquelas coisas. Ou tomar certos medicamentos, você toma esses medicamentos. Se submeter a um tratamento, você faz esse tratamento. Porém, a tua atuação em relação à saúde deve ser apenas no campo prático, mas não o teu pensamento, o teu sentimento não deve estar imerso nisso. Você não deve mergulhar de cabeça ou de coração nisso. Ou seja, para chegar ao diagnóstico e para chegar ao tratamento, quem tem que quebrar a cabeça são os médicos. E eles são habilitados e capacitados para isso. Eles estudaram, eles aprenderam, eles têm experiência de longos anos, e isso é a responsabilidade deles. E não só que é a responsabilidade deles. Em termos espirituais, nós já falamos sobre isso, é conhecido que a Torá deu permissão para o médico curar. Ou seja, que Deus manda a cura por intermédio das mãos do médico. A cura vem de Deus, mas ela passa pelas mãos dos médicos. Então, qual é o tratamento? Hoje tem gente que vai ver doença, vai consultar no Google, ou sei lá, e o conhecimento, em vez de ser enriquecedor, ele até confunde. A pessoa vê e lê quanta coisa que se aplica ou não se aplica, ou etc. Então, diz o Rebbe, cumpra as recomendações dos médicos na prática, mas preserve o teu pensamento e o teu sentimento. Você não é médico, então teu papel é apenas cumprir o que os médicos determinaram, não é? E o resto, teu papel aqui não é estudar medicina agora, ou entender melhor a doença, o tratamento, etc., mas sim procurar o bom médico em quem você possa confiar e implementar aquilo que eles disseram. Em outras palavras, o Rebbe diz, qual a atitude em relação à cura? Deus nos livre é uma doença, ou buscando a cura, não é ficar remoendo
qual é a doença, por que essa cura, e por que esse tratamento, etc. Não, é seguir a orientação médica, mas manter a cabeça e o coração livres. Ou seja, não se obcecar nisso, não estar imerso nisso de forma que perturbe a pessoa, atormente a pessoa. Sim, na prática, faça o que os médicos mandam e a tua mente, o teu coração, os teus sentimentos dedique a algo positivo, a algo produtivo. O Rebbe também traz uma outra carta para uma pessoa que estava enferma. É sabido que a alegria rompe barreiras, como a gente já tem comentado. Por isso, uma coisa também muito interessante, aqui o Rebbe dá um conselho, pelo visto era uma família hassídica, é apropriado que você e os teus familiares, seja diretamente ou através de alguma ajuda ou recurso financeiro, etc., participem dos preparativos de celebrações hassídicas, de Tvaduyot, de Fabrengens. Ou seja, existem aqueles momentos de celebração no judaísmo, mais ainda no meio hassídico, de lechaim, de alegria, etc. E, como nós falamos, a alegria é uma das coisas que rompe barreiras, que supera a própria natureza. Então o Rebbe diz para essa família que passava por um problema de saúde, é apropriado que vocês tomem parte. Ou seja, ajudem nos preparativos, se é a comida, a bebida que vai ser servida nessa ocasião, ou se é ajudando com recurso financeiro para patrocinar, mas tudo aquilo que está ligado com alegria, né, que vocês participem disso. Isso vai ajudar, aqui se tratava de adiantar a cura para uma das filhas na família. Então, em outras palavras, tudo que está associado à alegria é mais saudável. Em termos espirituais, a alegria atrai as bênçãos, por isso é importante, é eficaz estar envolvido com situações de alegria, não só para levantar a moral, mas também para atrair todas as bênçãos de cura que se necessita nesses momentos. Numa outra carta, o Rebbe recomenda a pessoa que estava passando por problemas de saúde. Diz o Rebbe, saiba que justamente se fortalecer na confiança em Deus, confiar que Deus vai ajudar, vai dar certo, Bezrat Hashem, Deus que é chamado na nossa liturgia, Rofeh Chol Basar Umafli Lasot, aquele que cura toda a carne e produz e faz milagres, né? Então acredite nele, não só acredite, confie nele plenamente, a tal ponto que isso lhe traga não só paz de espírito, tranquilidade, mas lhe traga até alegria até por antecipação, que Bezrat Hashem vai vir a cura. Então se fala que essas coisas, a confiança em Deus e a alegria, o Rebbe fala, elas se constituem em canais e recipientes para captar e atrair todas as bênçãos divinas, e aqui no caso, para que o tratamento seja bem sucedido e se chegue a um pronto restabelecimento e a uma cura total. O Rebbe diz também que o fortalecimento da confiança em Deus, não só fé em Deus, mas confiança em Deus, confiar de fato, etc., que Deus tem o poder da cura, manda a cura através dos médicos, essa própria atitude de confiança em Deus aumenta a tranquilidade e paz de espírito da pessoa e diminui as suas preocupações. E fala o Rebbe, mesmo antes da medicina psicossomática, etc., o Rebbe fala que com certeza essa diminuição de preocupações, esse estado de espírito de tranquilidade, etc., com certeza isso é benéfico para a saúde e acaba contribuindo para o maior êxito dos tratamentos médicos. Então, é muito importante, por mais que talvez a situação é nova, para alguns vê-se apenas como uma situação ameaçadora, etc., enfim, mas nessas horas, mais do que nunca, às vezes a primeira reação é ficar preocupado, ficar desesperado, ficar agonizado. O Rebbe diz muito pelo contrário, nessas horas, mais do que nunca, o que se faz necessário é reforçar a fé, a confiança em Deus, a tranquilidade e paz de espírito, até a alegria, e isso vai aproximar a cura, isso literalmente vai ajudar a nível físico a pessoa, na sua saúde, e também espiritualmente vai atrair as bênçãos para ela.
Rebbe escreve para uma pessoa ainda seguindo a mesma linha. Rebbe diz, olha, eu continuo dentro da minha opinião. Pelo visto, essa pessoa, isso já tinha escrito algumas vezes para o Rebbe. O Rebbe fala, eu mantenho a minha opinião, que um dos melhores remédios, quando se trata de cura e saúde de forma geral, e principalmente naquilo que essa pessoa, o problema que ela tinha, que nós não sabemos aqui, é Hessahadat. Tome os medicamentos, faça o tratamento, mas exclua isso da sua mente. Apenas a nível prático, trate de fazer o que é necessário, mas exclua da sua mente essa preocupação. O Rebbe fala, nós temos um problema. Qual o problema? Que o nosso pensamento é ininterrupto. Nós não paramos de pensar. Não dá para parar de pensar. Sabe? Não, desligar, não pensa. Então não dá para parar de pensar, mas você pode escolher no que pensar. Então o Rebbe diz, quando eu te falo para se desviar o teu pensamento da doença, ou mesmo do processo de cura, etc. Então, em outras palavras, eu estou lhe dizendo, procure ocupar a sua mente com outros assuntos, com outros temas. Procure meditar e refletir sobre assuntos positivos. Concentre, direcione a tua mente para assuntos que elevam o espírito, baseado no preceito divino, sirvam a Deus com alegria. E o serviço a Deus é contínuo, ininterrupto, como a gente já falou, ou seja, tudo que nós fazemos na nossa vida é um tipo de serviço a Deus. Portanto, tudo que nós fazemos na nossa vida, nós temos que fazer com alegria. Então a pessoa tem que se concentrar, se é para usar as suas faculdades mentais, que isso seja para pensar e meditar sobre assuntos que levam a alegria, a felicidade e satisfação, e não o contrário. O Rebbe também traz para uma outra pessoa que passava por um momento difícil em termos de saúde. O Rebbe diz que Deus nunca exige da pessoa algum serviço que está acima da sua capacidade. Por isso, se Deus não só pediu, exigiu de nós que o servíssemos com alegria, e é sabido também, assim estipula Maimônides, que além de grande mestre rabino também era um médico, diz, Heyot aguf bari veshalem midarkei Hashem hu, preservar o corpo saudável, íntegro, ou seja, manter um bom estado de saúde, isso não é só uma questão de amor próprio, de autopreservação, na verdade isso faz parte dos caminhos de servir a Deus. Isso, de acordo com a Torá, é obrigatório, é imperativo. De acordo com a Halachá, não só que é necessário, é indispensável. Seja uma forma, faz parte dos caminhos de serviço a Deus. Por isso, o Rebbe diz, tudo isso tem que ser feito com alegria. E a busca de cura e, enfim, ter o corpo saudável, etc., nossa saúde em ordem, tudo isso tem que ser buscado e feito com alegria. Para uma outra pessoa também, pessoas escreviam e repetidas vezes ao Rebbe, se queixando e reclamando e etc. E o Rebbe escreve para uma pessoa, eu já escrevi para você várias vezes o quanto é necessário, e a Echreach Achigadol, quanto isso é tão necessário ter alegria, né? Mudar o estado de espírito, não ficar depressivo, atormentado, etc., mas sim cultivar a alegria. O Rebbe falou para essa pessoa, eu já te escrevi várias vezes a respeito disso, e o Rebbe reforça isso. Enfim, inclusive o Rebbe traz para essa pessoa, olha, várias coisas que você temia e receava, você já viu na prática que não aconteceram, você devia aprender disso, ter confiança. O Rebbe fala, olha, por mais que eu poderia dizer, sabe o que? Isso é não só problema seu, isso é o seu trabalho. Deus fala para cada um de nós, sirva-o com alegria. Então é o seu serviço. Mas o Rebbe diz, eu não posso aqui me conter, porque me dói ver como uma pessoa se atormenta e às vezes à toa. Quando uma pessoa fica angustiada e fica agonizada, etc., até sem motivo, sem base e fundamento. E o Rebbe fala, e sabe o que? Essa agonia, esse estado de espírito, isso prejudica a tua saúde. Isso faz mal para você, para a tua saúde.
Então o Rebbe diz, e o Rebbe fala mais ainda, e com certeza você não pode influenciar, você que era um chefe de família, etc., você não pode influenciar os teus familiares de forma adequada, de forma favorável, quando você está nesse estado de espírito, quando você está angustiado, depressivo, etc. e tudo mais. Então, no final das contas, por tabela, não só que você, com essa atitude, não melhora a tua situação física, você ainda acaba contaminando, entre aspas, os teus familiares, as pessoas ao teu redor, que em vez de ajudá-las, etc., elas, infelizmente, muitas vezes acabam entrando na dança, ou seja, no mesmo ritmo que você está impondo, que é algo negativo, negativismo. Vamos ver agora uma outra área da vida, que eram as preocupações por causa de Parnusa, preocupações de teor econômico, ou seja, a pessoa, ou os negócios não estão indo tão bem, ou a pessoa foi demitida, ou a situação financeira anda complicada, etc. Então, vamos ver algumas recomendações do Rebbe a respeito, algumas cartas ou respostas do Rebbe sobre isso. Então, para uma pessoa que escreve para o Rebbe descrevendo a sua situação financeira. E ele descreve ao Rebbe como ele está no vermelho, está um grande devedor, está devendo muito dinheiro, talvez a muitas pessoas, a instituições, etc. O Rebbe fala, e acima de tudo que eu vejo nas entrelinhas da tua carta, que você está completamente abatido, desanimado, desestimulado, etc., e que se enfraqueceu em ti a própria confiança, midat habitachon, essa confiança em Deus, que tem que se ter, você mesmo reconhece que está abalada. Então o Rebbe diz, eu uso aqui o termo de forma exata. O Rebbe fala, eu li sobre todos os teus problemas, sobre tua situação, sobre tuas dívidas, etc., teus problemas, mas acima de tudo, essa foi a expressão que o Rebbe falou, que você está abalado, abatido, e com a tua confiança em Deus enfraquecida. O Rebbe fala isso acima de tudo, porque o Rebbe fala, isso é o mais grave de tudo. Esse é o elemento complicador mais grave. Então, por isso o Rebbe fala, eu digo acima de tudo, porque de acordo com o que é trazido nos livros sagrados nossos, de forma geral, e principalmente nos ensinamentos racídicos, se fala que tudo depende da nossa postura, da nossa atitude. Se nós conseguimos, mesmo durante os desafios, durante os testes e provações que todos nós passamos na vida, se mesmo nesses momentos nós conseguimos nos manter com a fé forte, com a confiança de Deus inabalada, então isso nos traz uma imunidade, por assim dizer. Isso apressa a solução, isso agiliza que a gente possa sair dessa situação, etc. Mas os livros nossos dizem que tudo depende disso, tudo depende do nosso grau de confiança em Deus, tudo depende da nossa atitude em relação aos problemas, a essas situações, os desafios. O Rebbe fala que midat habitachon, essa característica de confiança em Deus, na verdade ela representa o parâmetro da nossa ligação, do nosso vínculo com o Criador e de onde provém todas as bênçãos, todo o fluxo que se reflete na nossa vida física e material também. Se a confiança está plena, então seguramente não vai faltar nada. Mais cedo, mais tarde, esperamos que mais cedo, logo a situação vai se solucionar, etc. Por quê? Porque acima a plenitude, Deus é completo. Então, nosso problema aqui, nosso objetivo tem que ser estar vinculado a Deus. Nós estamos buscando plenitude, preencher o que a gente acha que há de vazio na nossa vida. Aqui, em termos monetários, em termos financeiros, então, como em outras situações, o principal é estar ligado a Deus que é perfeito, estar ligado a Deus que é pleno,
E com essa ligação, com esse fortalecer esse vínculo, através da confiança nele, através desse vínculo, a gente consegue preencher os vácuos que nós temos na nossa vida em termos práticos. Por isso, também o Rebbe escreve para a pessoa que enfrentava esses problemas financeiros. Então, ele pergunta, Rebbe, o que eu faço? O Rebbe diz a ele, olha, na minha opinião, você tem que trabalhar sobre si. É claro que ele estava tentando buscar soluções, negociar e etc. Mas o Rebbe fala, ao meu ver, você precisa se esforçar, trabalhar e se esforçar consigo mesmo. Em que sentido? No sentido de fortalecer a tua confiança em Deus. Que essa confiança esteja presente em grande medida. E a verdadeira confiança em Deus, quando alguém está imbuído dessa confiança, então todos os fatores naturais e convencionais, mas pela lógica não vai dar tempo dentro daquele prazo ou para conseguir pagar tudo. Enfim, o Rebbe fala, quando nós confiamos em Deus, que é onipotente, todo-poderoso, então isso significa que mesmo naquelas situações que a gente não vê saída, de acordo com os padrões naturais e convencionais, mas nós temos certeza que Deus é capaz de tudo, e Bezrat Hashem, com a ajuda dele, Yetov, tudo vai ser bom, e um bom de forma palpável e visível para nós, ou seja, que a pessoa vai conseguir chegar e ter a parnassá, o seu sustento, o seu ganha-pão, de forma larga, de forma abrangente, com fartura e com saúde, etc. E para Deus, todas as limitações da natureza não significam nada. Então, quando se fala que lá de cima, quando vem que a pessoa... Depende, lá de cima estão esperando ver em que canal a gente vai estar conectado. Quando percebem que a pessoa transcendeu, ou seja, que a pessoa está ligada não só ao plano natural, ela acredita, ela faz a sua parte dentro do natural e convencional, mas acredita plenamente, confia na intervenção divina, que pode ser até sobrenatural. Então, quando uma pessoa transcende, se supera, se eleva para esse plano, ou seja, de uma confiança plena em Deus, a pessoa se eleva das limitações terrestres, das preocupações mundanas, etc. Ou seja, ele consegue agir dentro de si, consigo mesmo. Transcender, puxa, mas eu sou uma pessoa de fé, eu acredito, eu tenho que confiar. Esse é o momento de provação, é um desafio e etc. Preciso ficar firme. Então, o Rebbe fala, nesse instante, com certeza, Batuach betachlit, shen balabait alav, quando a pessoa sabe que não há ninguém sobre ele além do próprio Deus e Criador, então isso já gera a possibilidade dele atrair aqui embaixo aquelas bênçãos que ele necessita, ou que a sua parnassá, seu sustento, venha da forma que vier, como Deus sabe fazer vir e como ele quer que venha, e sem qualquer impedimento. Então, em outras palavras, em todos os momentos de desafio, nessas horas, mais do que nunca é necessário a gente manter a nossa confiança em Deus, e não só manter, mas também reforçá-la. Isso ajuda a agilizar, a trazer as bênçãos que nós necessitamos, que assim seja para todos nós, que possamos ter uma ótima semana. Todos cuidem-se bem, se Deus quiser, que a gente tenha saúde, alegrias e boas notícias. Tudo de bom.